Aconteceu que num sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhes disseram: por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Respondeu-lhes Jesus: nem ao menos tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição e os deu aos que com ele estavam, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes. E acrescentou-lhes: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Aconteceu que... Essa palavra aconteceu, ela não é algo que foi o que é planejado, né? Às vezes a gente tem circunstâncias na vida da gente que a gente não espera que aconteça. A gente trabalha muito para... Uma pessoa precavida, né? Uma pessoa que realmente se importa com as coisas de Deus, ela trabalha para que as coisas não desandem. Por exemplo, questão sábado, né? Comprar as coisas todas na sexta, cozinhar na sexta, fazer os preparativos todos, não só na sexta, mas durante a semana toda. Para que no sábado não venha a ter alguma situação que a pessoa diga: poxa, se eu não tivesse sido negligente, não precisaria fazer isso agora. A gente transgride muito o sábado, às vezes, por ser o quê? Por ser negligente. E tem pessoas que já têm a mente assim, como que cauterizada para isso. Já se acostumaram tanto a usar o momento para com Deus de maneira tão leviana, né, que o tempo de Deus e da sua vida, que não faz diferença mais para eles. Mas não era assim com Jesus, né? Não vou dizer que alguma situação, uma ou outra, como é esse caso aqui, isso acontece com qualquer um de nós. Às vezes uma situação imprevista acontece. Nesse texto não diz, mas diz que eles vinham de uma certa missão e aconteceu. Disso acontecer no sábado, pegarem ele imprevisto, né? Aconteceu que no sábado, passando Jesus pelas searas, ele não estava passeando pelas searas, tá? Os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhes disseram: por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Aqui é que está o problema. Qual é o problema aqui? E alguns dos fariseus lhes disseram: por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Eles olharam, disseram: como é que é? Os discípulos de Jesus estão colhendo espigas hoje? Era errado. Eles estavam certos em dizer para Jesus, né? Por que fazeis o que não é lícito aos sábados? O problema maior não é que eles estavam colhendo espigas. O que eles deveriam ver, e a gente tem que ter um cuidado danado, que a gente tem essa tendência de ver só aquilo que a gente quer, né? O problema aqui é que eles estavam vendo o que eles queriam e não vendo o que eles precisavam ver. Antes deles condenarem os discípulos, antes deles criticarem, eles deveriam saber por quê. Por que que eles estão colhendo as espigas dia de sábado? Quanta coisa nós evitaríamos, quanta crítica, quanto sofrimento, quanto pensar, porque isso aqui pode acontecer só aqui na mente da gente. Não precisa ser uma situação que a gente vivencia, não. Quanto julgamento equivocado a gente faz porque a gente não quer, que a gente não conhece o quê? A gente não conhece o contexto em que o outro está inserido. Pega só um recorte, né? Pega só um recorte, só um pedaço. Se a gente realmente soubesse
a situação que o outro está passando, se a gente procurasse a fundo entender o outro, talvez jamais a gente o quê? O condenaria. Então esses fariseus aqui, eles pegaram o barco andando, tá? Eles não foram lá para ver como eram maus. Isso aqui serve para a gente, para ver quão mal a gente pode ser. Em julgar alguém, em olhar para a situação de alguém e já condenar esse alguém. Isso é da natureza humana. E quanto mais a gente for, mais fariseu a gente for, mais a gente faz isso. Porque fariseu não tem misericórdia. Eles não queriam entender o que estava acontecendo. Eles não foram lá perguntar a Jesus. Por que teus discípulos, o que aconteceu? Porque não é normal os teus discípulos, tá, colherem espigas aos sábados. A gente está acostumado a vê-los. Só que hoje eles estão, hoje eles estão colhendo. O que aconteceu? Não, eles não esperaram, eles não foram atrás da verdade. Porque quando tu vê alguém fazendo algo sempre, se todo sábado tu vê alguém indo fazer uma compra no supermercado, ou indo comer no restaurante no sábado, é meio estranho, não é? Já é rotina. Não é verdade, amor? É meio estranho. Mas tu vê alguém uma vez, tá? Numa situação, isso aqui está falando do sábado, mas isso aqui equivale a várias situações. O irmão estava comendo carne. Ele prega lá que nós temos que comer vegetais, não sei o que, mas ele está uma vez. Ele nem entende por que às vezes o irmão estava comendo carne. Ele já condena o irmão. Esses dias eu vi um irmão tomando café. Eu não o condenei, mas eu me perguntei, será que ele faz isso habitualmente? Tomando café normal. Ou ele não aprendeu? Porque tem gente que ainda não aprendeu. É por isso que eu digo, é um contexto o quê? Todo. A gente precisa saber o contexto da pessoa. A psicologia ela tem essa vantagem, né? Porque ela, antes de condenar, ela nem condena, né? Mas ela, antes de fazer qualquer avaliação de alguém, ela primeiro vai ver o quê? Todo o contexto. Isso é cristianismo. Primeiro ver o que está acontecendo. Por que a pessoa está agindo daquela maneira? Por que ela está chateada? Por que ela está indiferente? Por que ela está com raiva? Antes de fazer o julgamento, antes de fazer o seu veredicto, primeiro avalie o que está acontecendo. Quando a pessoa não fala também é difícil, né? Também. Mas mesmo assim. Oi, amor. Né? Mesmo assim. Mas aqui é que está o problema dos fariseus. Porque eles vieram já com um tom de acusação. Por que fazeis o que não é lícito? É interessante que eles usam um termo bem generalista. Eles usam aos sábados. Isso. Pois é, ele já joga no plural. Eles viram ele uma vez, né? E já joga o quê? Como se todo sábado eles muito bem, eles estivessem fazendo, como se fosse comum para eles. E aí Jesus traz o quê? Um texto bíblico para eles, um relato bíblico. Jesus não argumenta com eles. Numa situação dessa. Né? Respondeu-lhe Jesus, nem ao menos tendes lido o que fez Davi quando teve fome. Jesus está dizendo para eles, eles estão com fome. Jesus pegou um relato da Bíblia que era muito conhecido e disse para eles, me diz uma coisa, o que é que vocês pensam disso aqui? Como é que vocês avaliam esta situação aqui?
Como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição e os deu aos que com ele estavam, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes. Como é que vocês me explicam isso? Calou os fariseus. É assim que se cala fariseu. É trazendo para eles uma outra situação, tá? Que eles não conseguem explicar. Dentro da própria Bíblia. Jesus sempre fazia isso com eles, né? Quando ele entra no templo lá, é sábado. Aí tem o homem da mão ressequida lá. Tem um homem da mão ressequida. E aí eles estão lá para ver se Jesus vai o quê? Vai curá-lo. Porque é transgressão de novo. E aí o que é que Jesus faz? Jesus, qual dentre vós é o homem que tendo uma ovelha, esta cair no buraco no sábado? E ele sabia que alguém ali no templo tinha acabado de fazer aquilo. Era, amor. Jesus apelava para abrir a mente, né? É. Se Davi fez, por que eles não podem fazer na mesma situação? Era como se Jesus estivesse dizendo isso. É a mesma situação, a diferença é que lá tinha os pães, aqui tem as espigas. Agora, é como se Jesus estivesse dizendo assim, vocês acham que eles estão colhendo essas espigas, debulhando com a mão, que faz questão de dizer aqui, debulhando-as com as mãos, isso não era milho, tá? Isso não era milho. Deve ter sido outra coisa, porque para debulhar, milho é fácil com a mão, né, amor? O que é debulhar? É tirar do sabugo, o grão. Com a mão é fácil. Milho. Eu pensei que debulhar era tirar E também não sabe se a eles casca. se era um milho e ia comer assim. Meio. Entende? Mas para Jesus, para essa afirmação aqui, e debulhando-as com as mãos, não era milho. Isso poderia ser cevada, poderia ser outra coisa. Aveia, trigo. Entendeu? Então Jesus disse para eles, ei, presta atenção na maneira que eles estão procedendo. Vê se a atitude deles é de quem está brincando. Vê se a atitude deles é de quem está trabalhando. É isso que Jesus queria falar para eles. Olha bem e vê se é isso que eles estão fazendo. É uma atitude. Porque a gente sabe quando alguém está fazendo o quê? De brincadeira, ou não é verdade? Está fazendo de propósito, a gente sabe. Mas a gente sabe quando alguém vai numa farmácia, encontra um irmão comprando um remédio no sábado, tu vai olhar para o remédio, tu vai saber se ele está comprando o remédio, tá entendendo? Por comprar ou se é uma necessidade mesmo. A gente precisa prestar mais atenção no detalhe da vida dos outros, antes da gente o quê? Antes da gente falar qualquer coisa. Antes da gente abrir a boca para dizer, olha, fulano, não sei o quê. Então Jesus está dizendo para eles, olhem bem para eles. Vê se a atitude deles é de quem está apanhando, está colhendo espigas, porque está maduro, porque está maduro, não, bora colher espigas. Não, eles sabiam que não era correto, mas havia uma necessidade, uma real necessidade. Eles estavam embasados pelo próprio Jesus, né? Na realidade, os discípulos estavam embasados por Jesus e os fariseus estavam cegos. Porque os fariseus só conseguiam ver o quê? O lado negativo. Eles só conseguiam ver aquilo que eles queriam ver. Os detalhes, eles esqueciam. A gente precisa aprender a ver o todo. Não é só aquela situação. A gente precisa ver o todo da situação. Se a gente não vê, a gente vai condenar. É isso que Jesus está ensinando para eles. Vejam o todo. Antes de vocês abrirem a boca, prestem atenção no todo. Né? Como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição. Isso foi errado. É como se Jesus estivesse perguntando para eles.
E isso aí, o que vocês me dizem disso? Acabou o argumento deles. Agora, para rebater uma crítica, você precisa o quê? Você precisa ter um texto, né? Você precisa ter uma fundamentação bíblica também. Porque Jesus não usou seu próprio argumento aqui. Não usou, não, eles estão colhendo porque eles estão com fome. Não, Jesus trouxe uma outra situação para eles, que aí ficou pesado. E também não disse, eu estou pouco me lixando do que vocês pensam. Também não disse. Aí calou os fariseus. Porque Davi, mas o cara, tipo, um homem fariseu histórico. Né? Agora olha o que é interessante aqui, pai. Foi o Espírito Santo que trouxe esse texto na mente de Jesus na hora. Ele fez Jesus se lembrar desse texto para dar resposta aos fariseus. Porque Jesus vivia em constante o quê? Ligação com o Espírito. Então é assim que tem que acontecer conosco. Se por acaso nós entrarmos numa situação parecida como esta, não somos nós que temos que argumentar. Nós temos que esperar o Espírito iluminar a nossa mente para quê? Para que a gente possa trazer uma resposta que o céu quer que a gente dê. Mas a gente é precipitado. Numa dessa a gente já quer brigar. Tu não te enxerga, não? Numa dessa a gente quer confusão. Jesus não. Jesus deixa o Espírito trazer o que? A resposta para ele. E ele vem e ilumina, o Espírito ilumina. Jesus não estava com o texto bíblico prontinho para lá, para dar para os fariseus, não. O que Jesus tinha não era respostas prontas. O que Jesus tinha era o Espírito na vida, que sempre que ele estava na situação difícil, o Espírito iluminava. Nem porque até ele achar esse texto demora um tempo. Sabe, amor? A gente deve conhecer a Escritura. Isso aqui é outra coisa que mostra que Jesus conhecia a Bíblia. Por isso que eu faço um livro. Né? Jesus conhecia a Bíblia, entende, amor? Agora, se tu não conheces a Bíblia, na hora que tu precisas de argumento, tu entende? Se tu não conheces a Bíblia, na hora que tu precisa de argumento, tu não vai ter, o Espírito não tem o que pegar. Tu não memorizou, tu não leu, tu não buscou. Aí, meu amigo, o que o Espírito pode fazer se tu não faz a tua parte? O celeiro está vazio. Né? Não faz a tua parte. Na hora que tu precisa de uma resposta que cala o teu adversário, não por maldade, mas uma resposta à altura. Uma resposta que tem a possibilidade de transformar a mente. Que tenha fundamentos, né? Que tenha lógica, que o cara diga, puxa, eu não tinha parado para pensar por esse aspecto. Mas não, a gente quer responder de qualquer maneira numa situação dessa. É ou não é verdade? É por isso que dá confusão. Jesus não respondia para dar confusão. Jesus respondia para dar conversão. Respondia para dar salvação. Entendeu? Para dar conversão, para dar salvação. Porque eu tenho certeza que muitas pessoas dizem, puxa, nós estamos enganados. E aquela coisa, né, Tó? Ele tratava as pessoas considerando que elas tinham aprendido daquela forma, né? Entende? Então, assim, nem todos eram fariseus por maldade. Não, né? é porque tinha aprendido a ser fariseus, né? Agora, Jesus sempre procurava o quê? Levá-los a pensar, para que eles pudessem ser salvos. Da próxima vez, eles não iriam mais assim. Opa, peraí. Então, quando a gente apanha uma vez numa situação, que a gente não repita novamente. Quantos erros a gente já cometeu julgando, prejulgando alguém e não é nada daquilo que a gente pensa? Por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Cuidado. Quando você afirma, não afirme. Pergunte, irmão, eu estou vendo isso. Por quê? O que está acontecendo? Me explica, eu não estou entendendo. Na minha visão parece errado, mas me explique. E se em algum momento você for
a pessoa que vai ficar sendo mal avaliada, não se preocupe em falar, deixa que o Espírito ilumine o que você deve falar. Não tente se justificar se em algum momento você foi injustiçado. Se ele não te der nada, ela fala. Não fale nada.